Fala pessoas, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Missão Impossível, Acerto Final, o novo capítulo e talvez o último da franquia que colocou o Tom Cruise como sinônimo de adrenalina, loucura e perfeccionismo no cinema de ação moderno. E antes de mais nada, o Tom Cruise continua correndo e ele corre muito. Corre como se a única salvação do mundo dependesse disso, e talvez dependa mesmo, pelo menos dentro do universo do filme. Só que mais do que isso, esse filme é uma verdadeira aula sobre como se construir tensão, como se filmar, cenas de ação com clareza e propósito, e principalmente como encerrar uma saga com respeito que ela merece. E é sobre isso que a gente vai falar com calma ao longo dessa resenha, beleza? Vamos lá! E desde que Missão Impossível estreou lá em 1996, dirigido pelo Brian De Palma, a franquia passou por altos e baixos, mas algo mudou quando Christopher Maguire entrou no barco como um diretor a partir de Nação Secreta lá em 2015, e de lá pra cá a saga ganhou um fôlego que parecia inesgotável. Só que agora, em Acerto Final, o peso do nome começa a cobrar seu preço, e a gente tá falando aqui de um universo que já soma quase 30 anos, e com Acerto Final, o desafio era justamente esse: manter o frescor e entregar um encerramento digno, mas ao mesmo tempo não parecer uma repetição das melhores cenas dos filmes anteriores. E a história gira em torno de uma nova ameaça global, dessa vez envolvendo inteligência artificial fora de controle, manipulação de dados e o fantasma do passado do Ethan Hunt. A pegada aqui é mais sombria, mais densa, com ecos até de ficção científica, paranoica, à la 2001 ou mesmo Ex Machina, embora sem deixar de lado aquele tempero explosivo que sempre definiu a série. E aqui o roteiro resolveu trabalhar com temas atuais, especialmente a confiança dos sistemas digitais, a ilusão do controle e a manipulação de informação. Tudo isso embalados por missões impossíveis e o uso do plural com propósito, que desafia não só a lógica, mas também os limites físicos do próprio Tom Cruise. E o Christopher Maguire está absolutamente no controle da situação. Ele é um diretor que entende o que está fazendo e sabe onde colocar a câmera, sabe como construir uma cena de ação que não confunde o espectador, e o mais importante ainda, sabe dosar a atenção com momentos de pausa dramático. Há uma sequência aqui que beira o balé cinematográfico, com uma perseguição de moto em Marrakech que lembra muito o estilo do John Woo, e uma cena de carro no trem que remete diretamente ao primeiro filme. Já a fotografia, assinado pelo Fraser Target, é outro ponto interessante, porque o Target sabe muito bem explorar as paisagens exóticas, os ambientes fechados, claustrofóbicos e os momentos de contraste entre luz e sombra, com uma elegância que muitas vezes passa despercebido pela ação desenfreada. Existe uma preocupação em transmitir a sensação de urgência sem cair na armadilha do corte frenético. E falando do Tom Cruise, o que falar do Tom Cruise, porque ele entrega mais uma performance muito comprometida ao extremo. Ele não tá só atuando, ele tá literalmente arriscando a vida por esse papel, como já virou a sua marca registrada. E em Acerto Final, o Ethan Hunt parece mais cansado, mais emocionalmente abalado, mas ainda assim movido por um senso de responsabilidade que transcende o heroísmo clássico. E o Tom Cruise encontra o equilíbrio entre a ação e a emoção, e isso é visível em pequenos gestos e olhares. E a Hayley Atwell, que entra agora para a franquia, é uma grata surpresa para mim, porque ela é carismática, ágil e com a química evidente com Tom Cruise. E o antagonista do filme, feito pelo Isaiah Morales, também é digno da gente registrar aqui: um vilão mais contido, mais calculista, mas que impõe respeito. Ele não precisa gritar, ele impõe a sua presença com o olhar, com a calma de quem sabe exatamente o que está fazendo. Não é genérico, que a gente se acostumou a ver em filmes de ação. E já falando da trilha sonora, composta por Lone Balfe, retorna com o mesmo peso das entradas anteriores, mas aqui ganha novos elementos, com momentos de minimalismo eletrônico misturados aos tradicionais acordes do tema principal. O uso do silêncio em certas cenas também merece destaque. Há uma consciência sonora que aumenta o impacto emocional de várias sequências, e o trabalho de mixagem de som é absurdamente meticuloso. Cada pancada, cada passo, cada respiração, a gente consegue construir a atmosfera da cena. Eu não vou me surpreender se esse filme aqui aparecer nas indicações do Oscar, nessa parte sonora. E há algo quase metalinguístico aqui em Acerto Final. Em vários momentos, o filme parece consciente do que representa,
o fim de uma era, a referências sutis às cenas de filmes anteriores, frases que resgatam dilemas antigos e um subtexto constante de que o mundo e talvez o cinema está mudando. É como se o próprio Tom Cruise dissesse: vocês estão prontos para seguir sem mim? Uma despedida. E em tempos de CGI desenfreado, Missão Impossível continua apostando no real, são locações reais, dublês reais, perigos reais, em um mundo cada vez mais artificial. O Tom Cruise se firma como o último herói analógico de Hollywood, mas é claro que o filme não é perfeito. Há momentos em que o roteiro se enrosca um pouco em suas próprias ideias, especialmente no segundo ato. Certas reviravoltas não têm o impacto desejado e a tentativa de filosofar sobre o papel da humanidade em um mundo dominado por algoritmos pode soar um pouco superficial, dependendo do público. Além disso, para quem não acompanhou a franquia nos últimos anos, certos arcos emocionais talvez não funcionem com a mesma potência. Há muita dependência do legado, do que já foi construído antes, e isso pode afastar um espectador mais novo ou menos envolvido com a saga. Então, Missão Impossível Acerto Final pode até marcar um encerramento da jornada do Ethan Hunt, o que eu acho muito difícil, porque é bem provável que teremos sim mais filmes, mas também representa algo maior, um elogio ao cinema feito com suor e risco. O Tom Cruise não está apenas interpretando o agente secreto, ele está fazendo uma declaração sobre o que é fazer cinema hoje em dia. E em um momento em que o streaming transforma a maneira como consumimos filmes e onde a inteligência artificial começa a ameaçar a própria ideia de criação artística, esse filme vem como quase um manifesto de forma de blockbuster dizendo que isso aqui ainda importa. E para Missão Impossível Acerto Final, nota 8. Um filme que empolga e que encerra, ou talvez não, com dignidade, uma das franquias mais consistentes da história do cinema de ação. Pode não ser o melhor Missão Impossível de todos, esse posto ainda disputado pelo efeito Fallout e pelo primeiro Missão Impossível lá de 96, mas ainda assim é sem dúvidas um dos mais significativos. E agora eu quero saber de você. Você já viu Missão Impossível Acerto Final? Gostou? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero muito saber a opinião de vocês, beleza? E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até uma próxima e fui!